O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isto acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas, e por fim o grão que enche a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e torna a maior de todas as hortaliças. Estende os ramos tão grande que os pássaros dos céus podem abrigar a sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. Ele lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Creio que todos nós compreendemos bem o que Jesus está nos falando no dia de hoje. Como é que eu vou entrar no reino dos céus? Ele diz que você é como uma semente plantada na terra e que vai produzir frutos. Porque se você não produzir frutos, você vai morrer e não vai levar nada para o céu. Nós precisamos de pelo menos uma pessoa. Você tem que levar alguém para o céu. Você não vai entrar sozinho no céu. Principalmente você que casou, né? Você vai ter que levar sua esposa ou seu esposo para o céu. Vai ter que levar. Você já preparou para levar ele para o céu? Se não preparou, comece a preparar. Olha, eu tenho que te levar para o céu, viu? Você tem que falar para ele, ou falar para ela, né? Querida, a minha maior glória é levar você para o céu. Não há outro lugar que eu possa te levar. Então, o meu maior presente para você no final da sua vida é você ir para o céu junto comigo. É interessante que tem muita gente que vai para o céu junto com a sua esposa, né? Já vi muitos. Olha, um dia eu estava no hospital. Aí um senhor lá, a esposa dele estava bem doente lá. Ele segurando na mão dela assim. Ela estava com 77, ele com 80, quase 90 anos. E ele sentado assim numa cadeira, porque estava do SUS, né? E ele dizia para ela, eu cheguei lá para dar unção dos enfermos. Ele disse: padre, eu nunca dormi longe da minha esposa. Durante todos esses anos de casado. Nós temos quase 60 anos de casado. Nunca dormi uma noite brigado com ela. Porque sempre que a gente tinha os nossos queixumes, né? Mas durante o dia, a gente, antes de dormir, a gente se reconciliava. Porque eu queria levar ela para o céu junto comigo. E creio que a maior graça é que ela também sempre se preocupou com as coisas do céu para mim. Né? E ela morreu naquele dia. Ele falou: agora eu estou aguardando chegar no céu para encontrar com a minha amada também.
ele estava preocupado de levar para o céu. E essa preocupação que todos os casais deveriam ter com a sua esposa, né? Porque Deus escolheu alguém para te dar de presente, né? Me lembro de um amigo meu que era casado, ele dizia: essa esposa que eu tenho foi um presente de Deus para mim. Foi Deus que me deu. Os filhos que eu tenho, Deus me deu. A minha casa, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, ele estava preocupado, porque aquela mulher era um presente de Deus para ele também, né? Então, ele falou: olha, antes de ser a minha esposa, ela é filha de Deus. Então, ela é um presente de Deus para mim. Então, quando você olhar para a tua esposa, ou para o teu esposo, ó, um presente de Deus para mim. Eu vou cuidar dele, porque eu quero levar ele para o céu. Olha que ele fala: olha, querido, eu quero te levar para o céu, viu? A minha única obrigação é te levar para o céu. Ah, eu quero um presente. Meu presente para você é o céu, querida. O único presente que eu posso te dar é o céu. Porque o resto, talvez eu não vou dar conta de dar, não. Mas o céu eu vou fazer o possível, né? Fazer o possível para levar todos os meus filhos para o céu. Porque também não adianta eu chegar no céu e lá do céu ver meu filho lá no inferno. Ou você que é esposa, olhar lá do céu e ver seu marido lá no inferno, que alegria você vai ter. Não dá para trocar lá não, viu, gente? Depois que foi, não tem troca. Depois que passou do tribunal, fechou a porta. E depois que a porta é fechada, ninguém abre mais. Não adianta bater. Jesus disse: não adianta bater, eu não te conheço. Senhor, mas eu ouvi a tua palavra, eu vi tantos milagres, eu comunguei tantas vezes, mas viveu de pecado e justiça e fazendo mal, e não se preocupou em produzir frutos para Deus. Só produziu fruto para você mesmo, de sofrimento, de tristeza, de desencanto, viveu de miséria, de causar danos para os outros, né? Era uma árvore frondosa que ninguém aninhou no seu ninho, né? Criou ninho na sua vida, né? Porque tem tanta gente que tem 2 braços bons, 2 pernas boas, tem um corpo bom, mas não tem ninguém do lado, porque não produz frutos de amor por ninguém. Só produz sofrimento. Tem gente que é um espinheiro andando vivo no meio de nós, onde passa, rasga tudo. Deixa um rastro de tristeza, de miséria, de sofrimento, que ninguém tem prazer de chegar perto, de estar junto. A pior coisa do mundo é você sentar numa mesa com alguém que você não tem prazer de sentar para comer com ela, né? Ou sentar num lugar perto de uma pessoa que você não tem prazer de estar perto dela. Quantos filhos que não têm prazer de estar perto do pai dele? Quantos filhos não têm prazer de sentar para comer com a sua mãe? Quantos pais não têm prazer de sentar com o seu filho? Não tem prazer de sentar com a sua família? Por causa de quê? Porque está longe de Deus, porque não deixou as coisas de Deus tomar conta do seu coração, não fez a vontade de Deus, porque Deus já coloca tudo aquilo que é preciso para mim viver bem. Quando vai casar, Deus pergunta tudo, interroga se está disposto a amar na saúde, na doença, na tristeza. Deus coloca, já derrama sobre nós o Espírito Santo, nos torna fecunda. Ele está dizendo que é como a árvore frondosa, que Ele corta e coloca lá em cima, para que todos vejam, todos possam aconchegar-se, né? Chegar perto, abraçar, acolher, ser acolhido, né? Deus dá todas as virtudes, põe bondade, carinho, amor, paz, docilidade, mansidão, todas as virtudes, bondade, piedade, prudência, justiça. Deus coloca tudo quanto é graça dentro de nós.
E às vezes a gente não usa nenhuma dessas virtudes. Então, às vezes a gente torna para o outro sinal de sofrimento, né? Como é triste, por isso ele está dizendo, olha, é um grão de mostarda, que é uma das melhores sementes. Porque lá em Israel tem muita mostarda, que tem a mostarda que é do campo, e a mostarda que é a hortaliça grande. Então, a semente, ela está lá, e ela torna uma hortaliça grande, que todos querem, né? É saborosa. Então, ele vai comparando, e aí ele vai comparando também como essa planta viçosa que vai produzindo fruto, porque nós vamos ter que levar alguém para o céu junto. Eu não vou entrar no céu sozinho. Eu vou ter que levar alguém. Ninguém vai entrar no céu sozinho. Nem que seja um amigo, nós vamos ter que levar. Então, eu tenho que caminhar já sabendo que eu vou arrastar uma multidão de gente para estar comigo no céu, porque ninguém quer entrar no céu sozinho e ver lá o outro, né? Como eu tive que rezar para meu pai, eu rezei para meu pai durante 28 anos para ver se ele se convertia. Então a gente tem que rezar para aquela pessoa se converter. Eu falava, eu testemunhava, ele me viu já como seminarista. Quando ele morreu, eu fui lá para fazer a exéquia dele, tudo para ver se levava meu pai para o céu, porque a minha graça é essa, eu rezo todo dia para minha família, para meus irmãos, para minhas irmãs, para meus primos, tio, avós, rezo para todo mundo da minha casa, todo dia eu clamo ao céu por causa deles, porque eu quero levar minha família para o céu. Aqueles amigos que eu sei que está doente, que está longe, rezo por eles, né? Rezo por cada pessoa que eu conheci, que precisa de ir para o céu. Eu clamo a Deus todo dia, por cada pessoa. Porque eu quero levar eles para o céu. Essa é a nossa vocação, de preocupar, de levar os outros para o céu. Nós não temos outra, só de dar comida, roupa. Isso é passageiro, isso vai ficar aqui, vai ficar lá no cemitério. As roupas bonitinhas que nós temos, vai ficar tudo lá no cemitério. Ou quando você morrer, você vai escolher uma para vestir, né? Eu me lembro quando eu ia ser ordenado padre, eu não tinha um terno. Eu sempre conto isso, porque eu não tinha terno. E aí a senhora falou para mim assim, olha, Wagner, é o seguinte, tem um terno do meu marido lá, e ele está bonzinho. Eu vou dar para você. Eu falei, está jóia. E passada uma semana, o marido dela morreu. Morreu o homem. E ele tinha comprado um terno novo. Aí ela falou assim, Wagner, olha, meu marido morreu. Eu falei, o terno agora foi embora, né? Ela falou assim, é o seguinte, eu vou enterrar meu marido com o terno velho e vou dar o novo para você. Então, ela enterrou ele com o terno velho mesmo, gente. Então, o meu terno de ordenação era de um falecido, né? Então, é assim. Aquela mulher falou assim, porque o terno vai ficar lá no cemitério. A vida dele é que vai para o céu. Ele que vai para o céu. Porque ele foi um homem justo aqui na terra. Então, ele não vai ligar de ir com o terno velho para o cemitério, não. E você vai com o terno novo para a ordenação, né? Aí cheguei na ordenação com o terninho novo, era do falecido. Então, ele foi para o céu e me deu o terno aqui para baixo, está vendo? A roupa nova, né? Essa roupa já acabou, não existe mais. Então, tudo aqui nesse mundo, ele é passageiro. Nós temos que ter a alegria de levar o outro a experimentar as coisas do céu agora, lá na sua casa. Quantas pessoas estão ficando velhas, envelhecidas, chata, ranzinza. Quantas mulheres estão ficando velha e chata. Homem velho chato, ranzinza, reclamando de tudo, triste, aborrecido, mal-humorado, mal-humorada. Não vai entrar no céu mal-humorado, não, viu, gente?
Não adianta você ficar envelhecido chato, não, nem envelhecida chata. Deveria agora estar aproveitando a vida, porque envelheceu, já sabe qual que foi o sofrimento, quanto que você gastou para envelhecer, e envelhecer com dignidade. Deveria estar feliz, nossa, graças a Deus eu cheguei aos 80, eu cheguei aos 90, ou cheguei aos 70, e deveria estar feliz porque venceu tudo, e deveria estar contente com o coração exaltando de alegria, porque passou por tantas tribulações, por tanto sofrimento, por tantas dificuldades, por tantas doenças, e agora deveria estar esparramando alegria onde passava, né? Agora envelhece azedo. É tão triste quando você vai numa casa que você encontra um velho azedo, né? Ou uma velha azeda, né? Horrível, porque não envelheceu em Deus, envelheceu em si mesmo. Está cheio de amargura, está brigando com o neto, briga com o filho, briga, faz fofoca, fala mal de um, fala mal do outro. Velha fofoqueira, velho fofoqueiro. Gente, que tristeza. Olha, eu tinha um prazer de ir na casa do irmão Sr. Jonas, porque, olha, eu ia lá todo dia, porque era uma alegria. Aquela pessoa cheia de Deus. Olha, envelheça com Deus, gente. Pelo amor de Deus, deixa de envelhecer como fofoqueiro ou fofoqueira. Está na hora da gente envelhecer com as coisas de Deus, não mais como fofoqueiro ou fofoqueira. Azedo ou azeda, né? Está na hora da gente envelhecer com as coisas alegres da vida. Olha, é hora de aproveitar dos netos, é hora de aproveitar dos filhos, sentar na mesa, conversar, bater papo. Hoje eu tenho prazer de ir na minha casa, porque a gente senta, conversa, dá risada. Antes a gente brigava, era um balaio de gato. Agora a gente tem prazer de sentar para conversar. Prazer de ir na casa do irmão, ver, conversar, dar risada, né? Ver as histórias que passou, o sofrimento que a gente passou, a fome que passou, a roupa que não tinha, sapato furado, né? Me lembro um dia que eu fui na igreja, eu estava namorando a menina, meu sapato estava furado embaixo, pus um papelão assim, né? Não podia ajoelhar não, porque senão todo mundo viu o fundo do sapato, né? Gente, agora a gente envelhece, vai ficando, as pessoas estão ficando amargas. Deveria ser sinal agora de ensinar os filhos, netos, a viver a alegria da vida, com dignidade, com honra. Olha como é bom ter um pai bom, um avô bom, uma avó boa, que ensina, que forma, que capacita e que orienta, né? Um dia eu estava num restaurante, eu escutei uma senhora dizer, ela era uma pessoa que tinha muita posse, então ela estava ali falando para os filhos dela, a minha maior tristeza é que eu dei dinheiro para vocês, dei bens para vocês, não coloquei Deus no coração de vocês. Agora eu estou com quase 90 anos, vocês foram lá no juiz e tiraram o direito daquilo que eu tenho. E disseram que eu estou esclerosado, estou doente, e que eu não posso mais administrar os meus bens. Vocês roubaram até meus bens. Dividiram os meus bens, que nem perguntaram para mim. Foram lá e disseram na justiça que eu estou doida, que eu estou desequilibrada, que eu não tenho mais capacidade. Esse é o final da minha vida, de ser considerada louca por causa que vocês estão roubando meu dinheiro. Entende? Se a gente não coloca Deus no coração dos nossos filhos, amanhã muitos pais vão ser colocados lá no asilo, ou ser largados de lado, porque eles não reconhecem você como pai, nem como mãe. Porque não tendo Deus no coração, ninguém te reconhece como nada. Hoje o mundo está assim. Ensine Deus a sua filha. Está lá no Deuteronômio 6,4. É obrigação do pai e da mãe ensinar seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento.
Essa é a maior riqueza que você vai dar para o teu filho. Ensinar ele a ser justo, digno e honrado. Que também você vivendo assim, você vai passar a eles esta graça. Porque senão nós vamos envelhecer todos chato, enjoado, que ninguém quer ficar perto. Aí você vai ficar babando, ninguém vai te limpar a sua barba, vai ficar mijado ou cagado lá na cama e ninguém vai trocar a sua fralda, porque envelheceu chato, enjoado, sem Deus no coração. Quantos pais estão passando por isso? Muitos. Porque afastaram os filhos enquanto eles estavam querendo ficar perto. Quanto a gente atende ali, ai padre, não tem como eu ficar perto do meu pai. Meu pai parece que tem alguma coisa contra mim. Meu pai me coloca para fora da vida dele, a minha mãe me coloca para fora de casa. Eu chego em casa, minha mãe está brigando, xingando, falando mal, reclamando, me põe para fora. Eu não tenho prazer de ir na minha casa. Quantos filhos não têm prazer de chegar na casa porque ouve tantas coisas que ele não gostaria de ouvir? Ele queria só dar um abraço na mãe, só queria dar um abraço no pai, mas não pode, porque existe uma distância entre nós tão grande, né? Quantos filhos que não têm alegria de chegar para dar um abraço no pai mais? Né? Porque não aprendeu a fazer isso. Ninguém ensinou direito. Porque faltou amor, faltou Deus. Deus é amor. Todas as virtudes do céu estão aí para nos alimentar. Então, por isso, nós estamos preparando para acertar conta com o Senhor um dia. Né? E que bom a gente puder todos estar lá no céu, um dia a gente se encontrar, né? Para viver as alegrias do céu e contemplar Deus face a face. E aí você vai ver teus filhos chegar, vai ver teus netos. Um dia todos nós veremos o novo céu e a nova terra. Essa é a nossa preparação aqui, viu gente? Fechamos nossos olhos por um instantezinho. Hoje Deus tocou no nosso coração sobre a nossa envelhecer em Deus. Crescer em Deus, amar em Deus, viver por Deus. Essa é a nossa vocação de pai, de mãe, essa é a nossa vocação de filhos, de constituir famílias de Deus, para que um dia nós todos iremos viver a glória de Deus, estar na glória de Deus.